Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, 18 de março, e são 3 da tarde, e já já, meus amigos, vai acontecer um grande evento aí no mercado que é o chamado FONC. Não necessariamente o FONC é o que mexe muito, né? Mas a gente tem realmente o discurso do Fed pós-FONC é o que mais mexe no mercado. Eu queria até passar aqui para vocês o que o mercado está esperando, né? Mas de fato, não estou conseguindo achar. Enfim, as notícias meio que a gente não se interessa tanto, né? A gente gosta da volatilidade, porque a gente acredita que o mercado já está sempre precificado. Mas então vamos falar aqui sobre alguns dos ativos de Forex que eu tô de olho. A gente começa sempre com DXY, né? Cara, eu tô achando tão engraçado. Tem pessoas que nunca falou sobre isso, né? Começa a ver nossos vídeos, meus amigos, o que tem de vendedor de curso aí falando do DXY e ninguém falava disso. Mas você tá aí de prova que desde janeiro, quando esse movimento aconteceu aqui, que foi algo muito importante e impactante, a gente começou a falar para vocês. Então é só para buscar aí esses vídeos. Mas enfim, vamos lá. A gente precificou toda essa alta aqui, chegou até o topo, ainda não encostou nesse buy que eu gostaria, então eu acredito que o DXY tem uma última puxada antes dele realmente tentar reverter todo esse movimento, tá? Nem sei se vai reverter esse todo movimento, porque aqui é uma linha do mensal, uma linha de Bose do mensal que cravou. Então, se isso é uma verdade, o mensal está posicionado, isso aqui é só o início de uma grande alta do DXY, certo? Mas é lógico que quando tem os zigue-zagues aqui, a gente vai aproveitando as oportunidades. Então, a gente ainda pode ter até um ponto interessante aqui para o DXY, para a gente ficar bem de olho. Agora a gente estaria nesta próxima região aqui, ó. Esta próxima região. Vamos ver o que ele vai fazer por aí. Agora vamos começar a falar sobre um dos ativos mais importantes do mundo, né? O ativo mais importante do mundo, que é o nosso US 500, que tá segurando esse poizinho aqui, hein? Se a gente for considerar toda a movimentação, olha só, presta atenção, saca só o que a gente tem que olhar. 60 minutos aqui, cadê meu point fix? E olha, meu vídeo tem que sair rápido, viu? Porque eu tenho que estar a postos ali para notícia quando sair. Então aqui, a gente tinha visto essa última queda aqui, de USA 500, região de demanda diário muito forte, muito forte, muito forte. Vimos aqui o choque, parará, parará. Aí continuou, fez o primeiro boss, parará. Isso aqui a gente consegue ver nitidamente que é um movimento de mitigação, que é o transporte do preço de um ponto mais caro do gráfico até um ponto mais barato do gráfico. Foi onde ele acabou cravando. Isso aqui é uma defesa do médio do player, linda, maravilhosa. E agora, qual que é a intenção do player do diário que está posicionado? Cara, esse carinha aqui, ele tem o dever de quebrar essa estrutura aqui, depois quebrar essa estrutura aqui, para tentar levar o mais forte, o mais longe possível da região dele, que é o preço médio. Se a gente for até olhar o nosso Fear and Greed do S&P 500, todos os movimentos comportam esse sentimento de compra que a gente está, né? Porque se a gente for olhar o próprio Fear and Greed do S&P, o que a gente tem aqui, meus caros amigos? Extremo medo. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar, a guerra vai acabar. Calma, respira, tá? Extremo medo, alinhado com região de demanda macro de gráfico, é compra, tá? Você pode até não comprar, mas, meu amigo, você não vai vender ali. E isso vale não somente para o ativo S&P, também como para todos os outros ativos, mas principalmente para as empresas que estão lá fora, né? Se você tem carteira aí americana, meu amigo, por favor, agora não é hora de vender, tá? Era para ter vendido lá em cima. Agora é hora de pensar o que está ficando interessante para a gente poder montar a posição e tudo mais. Então agora, qual que é a intenção do preço do player do diário, né? Ele tem que continuar fazendo o zigue-zague ascendente aqui de 60 minutos. Ele até veio aqui, capturou essa liquidez, deu a manipulação nossa e pau, caiu aqui. Capturou agora essa liquidez de fundo e ele tem que parar nessa região. Ponto interessante aqui. Se a gente for traçar uma reta aqui, olha o que esse bandido deixou. É, um fundo duplo aí. Então, pode ser que ele vai precisar ainda, antes dele conseguir subir, para ele ter combustível, ter força para subir, ele precisa do stop da posição contrária. Onde ele vai ter? Sim, capturando o stop de todo mundo aqui que está comprando porque acha que é um fundo. E é importante, não pode perder esse fundo, porque a América, entendeu? Então, assim, vai capturar provavelmente esse fundo duplo aqui e ele pode cair dentro desse próximo POI. E a gente vai ficar esperando ele aqui bonitinho para ver se ele vem nos capturar. Se o preço for embora, meu amigo, aí tudo bem, a gente espera um próximo recuo 60 minutos e compra. Sem estresse, tem trade todos os dias, tá bom? O Zatec, já que a gente tá falando aqui de mercado americano, o Zatec, em contrapartida, ela até parou e respeitou mais o nosso POI aqui. Ele veio fazer justamente, ó, o movimento que aconteceu. Tocou aqui a nossa região do diário macro, ó,
pá, reverteu o movimento, reverteu até mais forte do que o S&P, pá, zigue-zague, mitigação, veio fazer aqui, veio justamente nessa região aqui. Essa região, para quem já não os acompanha, sabe que eu tenho a referência, eu tenho a manipulação e eu tenho a defesa do médio do player, que é o cara se alavancando e pegando a bazuca, que assim, é agora ou nunca. Isso é a defesa do médio do player, que tantas pessoas perguntam pra gente, mas a gente ensina com certeza melhor na mentoria, tá? Na mentoria a gente consegue detalhar e tudo mais. Aqui vocês sabem, todos os dias eu vou falando, né? Mas também, se você realmente quer estudar, cara, todos os vídeos gratuitos aí, desde o zero, de quando a gente iniciou esse canal, em 2023. Tem 3 anos aí que a gente só fala de SMC. Nós fomos o primeiro canal de SMC. Depois de nós vieram todos os outros. E com certeza vocês vão ver lá no início. A gente conta muitas histórias pessoais que o pessoal começa a repetir por aí também. Fica atento, tá? Mas é isso. Então aqui ele tá respeitando o último POI, que isso aqui a gente pode chamar de fluxo comprador, que aconteceu desde aqui do início. Ou então o pessoal da gringa gosta de chamar de order flow, tá? Chama do jeito que você quiser. Só chame de topos e fundos ascendentes que está tentando ser respeitado para poder atingir a máxima do movimento, que é isso aqui. Olha o tanto de liquidez aqui, meu amigo. Meu amigo. Então é isso que ele quer fazer. Deixa eu ver se ele já reverteu o fluxo no 12 minutos aqui, para ficar mais interessante para nós outros. Não. Tá prestes, né? Inclusive, eu gosto desse movimento aqui, olha só. Perde fundo. Se essa mesma pernada romper topo, essa é a pernada mestra. Se voltar aqui nessa região, a gente pode tentar comprar para vir para lá. E essa é uma entrada de confirmação, tá? Então é isso que eu tô vendo aí para Nasdaq. Se perder essa região, aí ele vem retestar esse ponto aqui. Já não é tão fraco. Eu não gosto da segunda defesa do médio player, mas ainda fica válido dentro dos nossos sistemas, sabendo que ele já atingiu uma demanda do diário aqui, tá bom? Lembrando que a compra da defesa do médio player, o stop tag tá aqui, ó, embaixo, tá? Então, se você não quiser se arriscar, você pode também fazer o quê? Traça aqui de 0 a 50 e aí você tenta capturar o movimento por aqui, ó, embaixo. Depois estopar isso aqui, seu stop aqui embaixo, para tentar pegar alvos mais longos, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre 2 ativos super interessantes. Desde lá de janeiro a gente está comentando, né, que o ouro e a prata e todos os outros que tem o USD no final iam sofrer por conta do DXY. E agora, cara, é bem verdade que eu não imaginava que o ouro não fosse retestar aqui antes. Não fosse. Então, o que ele fez aqui? Ele perdeu esse fundo aqui, fez um sweep, basicamente, e agora tá tentando reerguer o cenário. Eu não fico confortável para comprar aqui ainda. Compra, eu só vou estar olhando aqui, ou então, se eu tiver pelo menos uma reversão do fluxo nos 60 minutos. E para isso acontecer, o que eu preciso que o ouro faça? Eu preciso que o ouro rompa isso daqui, volte aqui, rompa novamente, e quando ele voltar, eu fico mais segura. Eu até posso pensar numa primeira compra aqui, que seria a entrada de confirmação, e essa daqui é uma entrada mais certeira, porque o fluxo dos 60 minutos já vai estar de alta. Por quê? Porque nós teremos feito o que a gente chama de choque e primeiro boss. Choque mais primeiro boss, 100% tendência virada para alta, tá? Pega aí. Se isso não acontecer, eu posso muito bem bater na venda aqui, que é mais fácil, né? O fluxo está de baixa. Então, 4,977 até 5,015, eu tenho a primeira região de venda do ouro, depois eu vou para 5,064 até 5,094 e depois 5,130 até 5,155. Região de compra não tenho até aqui embaixo. Vai demorar muito, a gente vai se falar na próxima, com certeza. 444, tá bom? A não ser que tenha a inversão do fluxo, como a gente acabou de comentar. Silver, pratinha. Tá até um pouquinho mais forte do que o ouro, né? Porque prata chegou ainda agora que chegou na minha última região de compra aqui, o ouro já perdeu, a prata tá se segurando, tá? Mas também acho que a pressão tá muito forte, acho que ainda tem mais espaço para o DXY subir, então acho que tem mais espaço para esses ativos aqui cair, ou então ficar lateral. Fico confortável, novamente, se reverter o fluxo dos 60 minutos. Gosto que tenha essa liquidez aqui, ó. Gosto que tenha essa liquidez. Então, ele precisa romper essa região aqui primeira, voltar. Posso pensar na primeira compra mais agressiva. Se romper aqui e voltar, compra mais conservadora, tá? Primeira região de venda que a gente tem aqui tá em 82,192 até 84,502, a região de linha de boss. Eu tô numa operação aqui bem interessante, que eu nem ia mostrar lá pra vocês, mas eu vou mostrar já que estamos aqui. Já estamos aqui. Eu tô numa operação aqui, meus amigos, é porque acabou de tocar o meu alarme pra eu ver que o trade tá andando. Que é de Euro JPY. Eu vou até excluir tudo isso aqui pra explicar pra vocês esse racional, que eu acho interessante. Bem verdade, eu sempre opto pelos trades, pelos ativos, na verdade, que estão com a tendência muito clara, tá? Mas como tá ficando tudo bagunçado no mercado, a gente tá tendo poucos ativos e
a girls, her money, né? A gente precisa fazer dinheiro no mercado, a gente vai indo para os ativos. Ah, beleza, esse top. Se fizer isso, isso, topo, beleza. Mas o que eu queria explicar para vocês, ó, esse ativo aqui, com certeza a tendência é muito de alta. Ó, nossa senhora, sem problema nenhum. Quando, infelizmente, a gente viu isso aqui acontecer, na verdade aqui, né? Pá, perdeu esse key level dele, fazendo um potencial choque, né? E ele vem, retorna, falha esse topo e faz mais um boss. Sim, como ele fez isso, a tendência do semanal ainda é de alta, tá? Mas isso me permite, me abre espaço para poder fazer algumas vendas aí de curto prazo. Nada sério, coisa rápida, entendeu? Quem é do SMC vai entender muito bem isso. Então, pegando essa pernada aqui como essa pernada válida, essa é a minha pernada válida. Eu vou fazer o quê? Eu ensino meus amigos, meus alunos, meus amigos, né? Pega isso aqui de 0 a 100, vamos traçar onde é que tá região de prêmio. Quando ele chega dentro aqui dessa região, que isso aqui nada mais é do que um fair value gap daqui até aqui, eu começo a buscar argumentos vendedores. E aí essa venda é realizada, ela é concretizada, deixa eu pintar aqui de amarelo. Ela é concretizada, bababá, só que evolui aí muito pouco, eu queria até o final. Beleza, aí o que o ativo começou a fazer? Desço para um tempo gráfico, vou tentar entender qual que é o movimento que ele está tentando fazer. E aí a gente consegue entender o seguinte, beleza, ó, veja aqui, ele fez o fluxo no diário, né? Ele fez aquela pernada brutal, certo? Fez uma base aqui, fez isso aqui, rompeu, choque para cima. Fez isso aqui, rompeu, mais um boss. Só que ele não conseguiu evoluir. E agora o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma mitigação do preço para tentar chegar até aqui. Porque talvez ele não tenha chegado numa região suficiente para que ele possa ter todos os combustíveis suficientes para ele subir. Então a gente começa a ver que tem essa liquidez aqui embaixo. E como que o preço está corrigindo? Como que o preço está corrigindo? Está corrigindo assim, ó. Formato de uma estrutura. Olha que lindinho. Então, quando ele veio aqui a gente tinha uma região que, se eu for pegar só esse cenário aqui, que foi dessa última pernada, que fechou abaixo aqui dessa região, se eu for traçar pelos 60 minutos, o que a gente vai ter? A gente teve o choque aqui, primeiro boss, parará, preço voltou até a região de prêmio. Eu vou buscar para uma venda, conciliando todo o cenário anterior que eu estava olhando. Vem em ponto de 79%, capturou toda essa liquidez aqui, ó. Olha que lindo, cara. Capturou toda essa liquidez aqui anterior, veio nesse último ponto aqui, o último POI nosso, bem aqui, e a venda ou no toque ou no 50%, ou às vezes você pode pegar a rejeição, stop aqui em cima, para tentar buscar esse primeiro alvo aqui. E é isso. É péssimo em termos de que eu acho que, com certeza, esse tipo de trade é um trade que demora mais. Por quê? Porque é um trade que eu tô entrando, acabei de falar para vocês, tô entrando numa pernada de mitigação, de correção. Então tende a ser lento, tende a ser devagar, quase dormindo. Eu amo entrar em pernadas de impulsão, porque é assim, ó, em segundos, igual eu mandei um trade hoje pra galera que eu fiz em GP USD, simplesmente saiu alguma notícia, pegou minha ordem ali, que estava parada, que eu tinha até esquecido, pegou minha ordem e em menos de 2 minutos eu fiz 5-1 do meu risco. Mandei pra galera da mentoria. Quem é da mentoria? Bota aí, porque eu mandei o antes, assim, triste. Eu falei, gente, olha, não me pegou por uma merreca. Aí eu vou fazer outras coisas. Passou um tempinho, eu vi que acionou um negócio. Aí eu falei, olha, obrigado, senhor. Eu falei, Deus me ama, Deus me ama. Ele não me deixou pra trás. E aí deu alvo muito rápido, então foi bem bacana. Quem é da mentoria viu antes e viu depois, foi muito engraçado, inclusive. Mas enfim, esse é o trade que tá rolando. De novo, não é um dos melhores trades, né? Mas como a gente tá vendo um pouquinho, talvez hoje o mercado deve andar um pouco mais de oportunidades no mercado, a gente não tá vendo tantos ativos que estão em zona, tá 100% da tendência, né? Alguns estão, com certeza. O USD, JPY tá bacana, o USDCAD tá ficando bacana. Tem que reverter toda uma tendência do semanal, né? Mas nos 60 minutos, para um day trade, um intraday, a gente consegue fazer operações muito, muito legais. Petróleo é outro que a gente tá com bastante atenção. Bitcoin a gente fez uma operação aí, agora tá rolando a venda. Então assim, a gente vai catando, né? Todo dia é um novo desafio, tá? O SDCAD, eu até marquei aqui algumas regiões que eu estou de olho, sabendo que ele fez toda a reversão ali, né, do cenário que ele estava. Ainda é um cenário um pouco cabuloso, então essas operações aqui são operações de 60 minutos do intraday, que eu acredito que o preço ainda deve vir buscar para poder estourar todos esses topos aqui. Se ele for para cá reto, aí isso aqui vai estar inválido, tá? Então essas primeiras regiões que eu tenho aqui de USDCAD de 1,36419 até 1,36180, depois 1,3590 até 1,35627. O SDJPY, cara,
enquanto eu vos falava, ele até fez uma fisgada aqui no 12 minutos, foi incrível isso. Saiu uma notícia, e aí eu tinha uma região aqui marcada, lá no outro gráfico, ele veio fazer isso aqui, porque ele estava corrigindo um formato bem estrutural, de correção mesmo, estava esperando um POI aqui, esse POI ele fica mais claro, é um fair value gap, né, mas ele fica mais claro até no 2 minutos, se a gente for olhar aqui, ó, aqui, bem aqui, esse POI. Olha como crava o negócio. Pena que, como eu estava fazendo os estudos para os TEDs, eu não deixei cravado aqui, eu nem imaginei que fosse chegar agora. Então aqui, você deixa cravado, como já estava em correção, né? O stop aqui é tentar pegar o alvo lá para cima. Tô torcendo para cair, já que eu não tô no trade, né, meus amigos? Aqui eu notei que a gente ainda tem esse fundo duplo aqui, então se for olhar pelos 60 minutos, tenho mais interesse que ele caia mesmo para dar um trade bem melhor, um trade que vai pagar aí mais de 4, 5 vezes, então aqui tem liquidez, que ele vem aqui para dar a nossa próxima compra em 158,383 até 157,855. Depois disso, se passar dessa região, a gente só vai olhar para ele aqui, ó, em 1,157,063 até 1,56459, certo? EURO-CHF é um que o pessoal lá do grupo nosso até alertou, até marquei a região aqui, se brincar ele já deu trade, que tristeza. Ele veio manipular só esse topo aqui, deve ter dado trade e eu perdi. Eu vou ter que entrar numa confirmação. Só vem fazer um sweep aqui, danado. Eu vou torcer para ele conseguir vir pelo menos até mais ou menos essa região aqui, tá? Botou o alarme para nós. Aqui já é região vendedora, mas eu queria que tocasse algumas outras coisas. Até a gente consegue ver que pelo 4 horas, se a gente for ver, foi uma forte pernada de queda. É a primeira vez que o 4 horas está chegando aqui acima de 70, significando um possível topo do semanal. Então tá bem interessante essa região para voltar o preço para cá, tá? Então eu vou estar buscando esses gatilhos por aí. Quem já entra pelo POI, já tá entrando, o stop tem que estar um pouco mais longo, mas eu vou tentar filtrar esse POI, às vezes tentar pegar até mesmo por uma entrada de confirmação do 12 minutos ou 2 minutos. Vamos olhar o que ele vai fazer, né? Que aí seria justamente, se fosse pelo 12, ele tem que perder aqui. Quando ele voltar, a gente pode bater na venda para poder pegar mais esse movimento, tá? Stop aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aí nas cenas dos próximos capítulos. E é isso, meus amigos. Tem vídeo de Bitcoin, criptomoedas aí, para vocês, que saiu ontem. Aproveita e curte aqui, deixa seu comentário. Já que o YouTube anda me boicotando, me ajuda. Senão eu vou falar, não, realmente eu vou cuidar das minhas crianças mesmo, porque até babá tá cara aqui. Então, assim, brincadeira. Mas me ajuda aí, encaminha para aquele amigo que tá começando no mercado, que já tá há muito tempo no mercado e tá martelando. Se você também quer saber um pouco mais sobre a nossa comunidade, sobre os estudos que a gente manda diariamente de todos os ativos que você precisar, todos os ativos do mundo, cara, tá lá. Essa é minha região de compra, essa é minha região de venda. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos montar a posição, igual a gente está montando no Bitcoin, a gente avisa sempre lá. A gente coloca a parte de sentimentos do mercado e como que a gente está avaliando esses sentimentos. Se você quiser encarteirar algo para médio e longo prazo também, fica à vontade para pedir lá, porque o Clinton gosta de mandar a parte de fundamentos, porque a gente consegue estudar as melhores empresas que vale a pena a gente ter por muito tempo dentro de uma carteira. A vida não é só day trade, a vida é muito mais do que isso. Então, um grande beijo para vocês e até mais.